Gostaria de conversar com vocês sobre um livro muito estudado, muito importante de Santo Agostinho, que é o livro da Cidade de Deus. É uma obra capital, de suma importância, justamente por causa da sua teologia da história, né? Santo Agostinho aí lê os acontecimentos do mundo, sobretudo do Império Romano, à luz da divina providência, que governa, que rege, que conduz os destinos da humanidade. Então, é um livro complexo, também muito amplo, são 22 volumes dentro desse livro, que narra praticamente toda a história da humanidade à luz da divina revelação. Então, é um livro que mostra como o mundo está sendo governado, é governado pela divina providência. Nada do que acontece neste mundo é ao acaso. Tudo ou é vontade de Deus ou é permissão de Deus, em vista de um bem maior ou também em vista do futuro prêmio que virá depois da ressurreição dos mortos. Então, é um livro da esperança, o livro da Cidade de Deus, porque mostra como os cristãos no mundo, apesar dos sofrimentos, apesar das traições, apesar das perseguições e das dificuldades, ao final, essa Cidade de Deus triunfará. Se não nesse mundo, pelo menos é um triunfo que Santo Agostinho, seguindo as Sagradas Escrituras, nos diz que será no fim dos tempos. Essa Cidade de Deus, que depois será separada da cidade terrena. A imagem evangélica que está de fundo do livro da Cidade de Deus é aquela parábola do trigo e do joio. Então, o joio e o trigo persistem no mundo até o final dos tempos. E no final dos tempos, os anjos separarão o joio do trigo. Ou seja, separará a cidade de Deus da cidade terrena. Então, é um livro muito complexo, como eu digo, importante para o pensamento de Santo Agostinho, de difícil leitura, não é fácil, onde Santo Agostinho faz essa grande teologia da história. A história está governada pela divina providência, ele lê todos os acontecimentos da vida, do mundo, à luz da revelação, à luz das Sagradas Escrituras. O que as Sagradas Escrituras nos diz sobre a história da humanidade. E tendo como esse leitmotiv justamente a parábola do joio e do trigo, ou seja, essas duas cidades antagonistas que se misturam no mundo, que estão misturadas, mas que uma combate a outra no seu amor, na sua vontade, porque uma busca amar as coisas do mundo, outra busca amar as coisas de Deus, mas que não se distingue nessa vida, nessa existência. É difícil distinguir um cidadão da cidade de Deus, um cidadão da cidade terrena, porque essas duas realidades convivem na história. Serão separadas no final dos tempos. Então, é um livro muito interessante. É também um livro que nos lê todos os acontecimentos do mundo, da história, como eu dizia, à luz da divina revelação, que Deus nos fala sobre a história do mundo. Para entender melhor essa obra, então, é necessário ler o que Santo Agostinho diz no livro das Retratações. O livro das Retratações é um livro que ele escreveu ao final da sua vida, onde ele faz um pequeno resumo das suas obras, do que ele escreveu, e inclusive ele faz alguma correção do seu pensamento em algum ponto. Ele faz uma revisão do seu pensamento em algum ponto. E esse livro das Retratações é interessante, ele escreveu 2, 3 anos antes da sua morte, porque Santo Agostinho ali narra um pouco das circunstâncias nas quais ele estava imerso quando ele escreveu aquela obra, inclusive muitas vezes fala da estrutura do livro.
E no livro das Retratações, Santo Agostinho nos dá a estrutura do livro da Cidade de Deus, né? É um livro complexo, mas Santo Agostinho diz que se pode dividir em duas partes, né? Então, os livros 1 a 10, praticamente é a parte apologética da obra, que na retórica antiga se chamava pars destruens, ou seja, a parte destrutiva, ou seja, a parte apologética. E depois, dos livros 11 até o último livro, o livro 22, da Cidade de Deus, temos a parte construtiva, pars construens, ou seja, a argumentação positiva da obra, né? Na retórica clássica, antiga, sempre os oradores dividiam o seu discurso, em primeiro lugar, em confutar as objeções do seu auditório, né? Sempre nós, quando falamos sobre algum tema, vamos contar uma história, vamos fazer uma conferência, ou até mesmo nós que somos sacerdotes, diáconos, ao fazer uma homilia ao povo, todo o nosso auditório, todos os nossos ouvintes têm prejuízos, né, na sua mente, preconceitos, têm digamos assim, objeções, tem diversas objeções àquele argumento que nós vamos falar. Seja ele qual for, podemos falar sobre o matrimônio, podemos falar sobre a igreja, podemos falar sobre a fé. Sempre o nosso auditório tem muitas objeções na sua mente, inconscientes, muitas delas, né? A pessoa pode ser boa, uma pessoa de boa fé, mas é normal que sempre as pessoas têm diversas objeções. Então, na retórica antiga se estudava que o orador, ele deveria, em primeiro lugar, antes de começar a falar e construir a sua argumentação positiva, ele tem que identificar quais são as objeções do seu auditório, do seu ouvinte, e começar por eliminar as objeções para depois construir a sua argumentação, né? A Cidade de Deus está mais ou menos organizada segundo o padrão da retórica antiga. Então tem a parte apologética, que são os 10 primeiros livros, e depois a segunda parte, que é a parte construtiva, onde Santo Agostinho argumenta qual é a ação de Deus na história, né? Então essas são as duas grandes divisões do livro da Cidade de Deus. A circunstância, Santo Agostinho também nos fala no livro das Retratações, a circunstância da obra é a destruição, ou melhor dito, a invasão da cidade de Roma. A cidade de Roma foi invadida no ano 410 pelas tropas desse caudilho bárbaro Alarico, né? Alarico invade a cidade de Roma, tem muitas mortes, incêndios em algumas partes da cidade, violações, etc. Muitos sobreviveram porque se refugiaram nas igrejas, né? Os bárbaros ali, as tropas de Alarico, respeitaram aqueles que se refugiaram nas igrejas, seja pagãos, seja cristãos, né? Então, muito bem. Esse foi o evento do ano 410. Em vista disso, muitos dos pagãos começaram a criticar o cristianismo como sendo a causa da desgraça de Roma, da destruição de Roma. E dizendo que o abandono dos deuses pagãos foi a causa pela qual a cidade de Roma foi castigada pela divindade, né? Pelos deuses, por causa do abandono da antiga religião. Lembrando que no ano 380, o imperador Teodósio tinha proclamado o cristianismo como a religião oficial do Estado romano, né, do Império Romano. Isso não significava, a priori, a eliminação de outras religiões, né? Isso não foi assim. Houve momentos de conflitos, muitos momentos de conflito entre o cristianismo e outras religiões,
Mas, em linha de máxima, havia sim uma tolerância geral por outras religiões dentro do Império Romano, apesar dos momentos de conflito. Né? Tanto é assim que o paganismo persiste ainda em Roma durante muitos séculos. Né? Depois, ele não é assim extinto imediatamente no ano 380. Né? Ainda o paganismo persiste. Nós vemos até no século V, século VI, inclusive no século VII, ainda a persistência dentro da cidade de Roma, ou seja, a cidade imperial, uma cidade papal, ainda persiste o paganismo durante muito tempo. Né? Então, essas são as circunstâncias pelas quais Santo Agostinho escreve esse livro da Cidade de Deus, para responder a esses pagãos que criticavam o cristianismo como causa de todas as calamidades do Império. E Santo Agostinho faz uma leitura da história de Roma, sobretudo, para ver como calamidades, desgraças, conflitos, guerras civis, revoluções, sempre existiram em Roma, antes até mesmo do cristianismo. Ele passa a revista toda a história romana, desde o tempo dos reis, depois do tempo da República Romana, depois do tempo do Império, e vai analisando que os deuses antigos, os deuses pagãos, pois foram ineficientes para conter as revoluções, as guerras, as mortes, os incêndios, as desgraças que vieram sobre Roma ao longo da história. Né? Então, aí no livro das Retratações, Santo Agostinho fala que essa primeira parte, ou seja, dos livros 1 a 10, pode ser subdividido em duas outras partes. Do livro 1 ao 5 é a crítica que Santo Agostinho faz à história romana, no sentido de que esses pagãos afirmavam que antes, né, toda a história de Roma foi glória e grandeza, esquecendo que também houve muitas mortes, muitas injustiças, muitas revoluções que trouxeram diversas calamidades para o povo romano. Né? Então, no livro 1 ao 5, praticamente é um resumo da história de Roma. É muito interessante, porque aí Santo Agostinho também cita muitas fontes, sobretudo de Varrão, um grande filósofo, escritor romano. Muitas dessas obras hoje estão perdidas. Nós não temos essas obras, exceto por aqueles fragmentos citados ali por Santo Agostinho. Então, livro 1 ao 5 é uma síntese da história de Roma e como Santo Agostinho coloca em evidência que sim, houve muitas revoluções, muitas conjurações. Vemos, por exemplo, a conjuração de Catilina, que tentou dar um golpe de Estado na época da República, quando Cícero era cônsul de Roma, e assim muitos outros episódios e catástrofes, seja naturais, seja políticas, na história de Roma. É os primeiros 5 livros. Em seguida, do livro 6º ao livro 10º, é aquela parte ainda dentro dessa parte apologética da obra, a pars destruens, né, a parte destrutiva da obra, onde ele destrói, elimina as objeções dos pagãos que criticavam o cristianismo como causa de todas as desgraças do Império. Santo Agostinho agora faz uma defesa mais filosófica do cristianismo. Se os primeiros 5 livros eram livros mais históricos, os 5 livros seguintes são livros mais filosóficos. Então, agora ele vai eliminar as objeções, dizendo que, do ponto de vista da filosofia, a filosofia pagã, a filosofia digamos, desses pensadores pagãos, era, segundo ele, superior à filosofia cristã. Então, Santo Agostinho, do livro 6º ao livro 10º, vai dizendo que essa filosofia proposta por esses pagãos, sobretudo ele tem em mira o filósofo Porfírio de Tiro. Porfírio era discípulo de Plotino, portanto, neoplatônico,
e ele tinha escrito uma obra contra os cristãos. Uma obra hoje recuperada só em parte, temos só fragmentos dessa obra, que também se perdeu, né? Essa obra de Porfírio, o Catacristianos, né? o Catacristianos, ou seja, contra os cristãos, de Porfírio, de Tiro. E aí, Santo Agostinho coloca também em evidência a insuficiência da filosofia, seja daquela filosofia tradicional do Império, mas também a insuficiência daquela filosofia em voga na época, sobretudo o neoplatonismo, de Porfírio, e Santo Agostinho, para atacar a esses neoplatônicos, é interessante, ele se usa muito de Platão, dizendo justamente que esses neoplatônicos traíram realmente o pensamento de Platão, né? E Santo Agostinho, de fato, se mostra muito mais fiel à filosofia de Platão, seguindo os princípios da filosofia de Platão, do que realmente esses filósofos que criticam o cristianismo. E aí, ao longo desses livros, Santo Agostinho critica, sobretudo, a filosofia anticristã da época, uma filosofia insuficiente para explicar Deus, né? Santo Agostinho chega à conclusão de que se esses filósofos fossem realmente coerentes, eles adeririam ao cristianismo. Pois muito bem, depois terminada essa primeira parte apologética, também muito interessante, muitas vezes difícil de ler, por causa do contexto, seja histórico, que nós perdemos muitos desses elementos da história de Roma, ou da parte da filosofia neoplatônica da época. Santo Agostinho, a partir do livro 11, começa a parte construtiva, né? Eliminado todos os argumentos, todas as críticas dos pagãos, agora ele começa a construir a doutrina, a teologia da história cristã. E como Santo Agostinho começa? Pois ele começa da divina revelação das Sagradas Escrituras, né, que é o nosso ponto de partida para conhecer a vontade de Deus sobre a história da humanidade. Então ele vai lá no livro do Gênesis, ele começa no livro 11, essa história das duas cidades, essa divisão das duas cidades, começou lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro do Gênesis. Ele vai narrando a criação, como a história da humanidade começa aí, começa num ato criador de amor de Deus, que cria por amor, mas graças ao egoísmo, em primeiro lugar, dos anjos da sociedade angélica, esse egoísmo angélico divide essas duas sociedades espirituais, né? Os anjos bons e os anjos transgressores, que abandonaram o amor de Deus para focar no próprio amor, né? no próprio interesse. Temos que lembrar que os anjos são criaturas livres. Eles também têm inteligência e vontade, são seres livres, né? Portanto, eles optam livremente por Deus. É verdade que no caso dos anjos, a opção deles, né, pelo bem ou pelo mal, é única, é um ato, nesse sentido, eterno, do ponto de vista da sua eleição, né? Porque eles, como são seres simples, criaturas simples, que não usam do raciocínio, né, de premissas, nós chegamos ao conhecimento da verdade através do raciocínio, ou seja, temos experiência de fatos concretos, de experiências concretas, e a partir do raciocínio, nós, né, essas experiências concretas, comparadas com essas premissas maiores, universais, nós vamos chegando pouco a pouco, com muita fadiga, ao conhecimento da verdade. Os anjos não precisam, eles não fazem ato de raciocínio, né? Os anjos são criaturas intuitivas, eles simplesmente aplicam a potência da sua inteligência e conhecem essa verdade. Ou Deus ou outro anjo superior ilumina
imediatamente a mente de um anjo inferior e assim eles conhecem a verdade através de um processo iluminativo. Né? Então, eles são criaturas simples, não fazem raciocínios, não necessitam de raciocinar como nós para conhecer a verdade. Então, eles, nessa eleição, é uma eleição direta, por assim dizer. Ok? Assim, em brevíssimas palavras, simplificando muito a questão. Em conclusão, há uma separação da sociedade angélica, os anjos maus e os anjos bons, né? Lá, já no livro do Gênesis. E depois, essa sociedade perversa dos anjos também influem depois na divisão das duas cidades terrenas, dessas duas sociedades que estão no mundo, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Praticamente, Santo Agostinho também, no livro das Retratações, ele diz que divide essa segunda parte em 3 partes. Então, a primeira parte vai do livro 11 até o livro 14, que é praticamente um resumo do Gênesis, onde ele vai falando sobre o pecado, como esse pecado causou toda a desordem no ser humano, a desordem das paixões. Então, o livro 11 e 12, praticamente, ele está falando sobre os 2 primeiros capítulos do Gênesis, a criação dos anjos, depois a criação do mundo e a criação dos homens. O capítulo 13 fala sobre a consequência do pecado, que é sobretudo a morte, né? A morte como conhecimento do pecado. Ele faz toda aí uma teologia da morte muito interessante no livro 13, da cidade de Deus, e como a morte também não é a última palavra, porque os mártires que amam a Cristo ao ponto de dar a vida por Cristo, com a sua virtude heróica, o seu amor heróico a Deus, eles superam a morte, né? Por amor a Deus. Esses são os cidadãos exímios da cidade de Deus, os mártires, né? Que são os santos mártires, que superam o mal e superam a morte com o seu testemunho de vida. Depois, no livro 14, fala também outra consequência do pecado de Adão e Eva, pecado dessa sociedade terrena que começa aí, no pecado de Adão e Eva, que é a desordem das paixões, né? Sobretudo, ele analisa essas paixões do temor, da alegria, da tristeza, da esperança, seguindo essa divisão que se encontra em Virgílio, no poeta Virgílio, mas também depois no estoicismo. Vai analisando essas 4 paixões, ou seja, essa desordem das paixões, né? As paixões para Santo Agostinho é um elemento neutro, não é nem bom nem mal, depende como você usa, né? Usar da alegria pode ser uma alegria santa, mas também pode ser uma alegria vã, superficial, uma alegria mundana. Então depende da vontade, é a vontade que ordena ao bem essas tendências, essas paixões que todo ser humano tem no seu coração, né? Alegria, tristeza. E Jesus mesmo experimentou alegria, tristeza no Monte das Oliveiras, né? Minha alma está triste até a morte. Experimentou o temor, né? Experimentou também a esperança, né? Claro que não essa esperança, digamos, simplesmente, mas essa esperança no sentido desse desejo de esperar por algo, né? Cristo experimentou todas as paixões humanas de uma maneira santa. Portanto, também os santos, os mártires, os seguidores fiéis de Jesus, podem também experimentar de uma maneira correta essas paixões da alegria, da tristeza, da esperança, da aflição, etc., de uma maneira santa, como Jesus e como os mártires e os santos experimentaram. O problema está na desordem dessas paixões, né? Existem alegrias mundanas, existem tristezas mundanas, existem também desejos mundanos que não convêm com os desejos de Deus, né? Então, isso, em síntese,
nessa parte, sobretudo no livro 14, Santo Agostinho analisa. Depois, do livro 15 até o livro 18, Santo Agostinho continua a explicação do livro do Gênesis, o pecado de Caim e Abel, como a história da humanidade foi se degenerando em diversas catástrofes, o dilúvio, tudo que é aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, dá luz para entender a nossa situação atual no mundo, atualmente. Né? Os cristãos sofrem, os cristãos somos perseguidos, sofremos perseguições internas e externas, e isso está já, digamos, por assim dizer, dentro do plano de Deus, dentro desse maravilhoso plano da divina providência que cuida dos seus filhos, né, ao longo da história. A divina revelação, as Sagradas Escrituras, nos mostram que é assim realmente. Né? Os cristãos no mundo vão passar por perseguições, por dificuldades. Como está passou no tempo de Santo Agostinho, né, com a destruição de Roma, depois com diversas outras catástrofes que vieram, mas que vemos também nos nossos dias. Depois no livro, a partir do livro 19 até os últimos livros da Cidade de Deus, é a parte mais escatológica da obra. Santo Agostinho, lendo também as Sagradas Escrituras, vendo o que as Sagradas Escrituras nos diz sobre o fim dessas duas cidades, o que vai acontecer com essas duas cidades, ele estuda sobretudo a ressurreição, né, o juízo final, depois o castigo do inferno, no livro 21, sobretudo, e depois o prêmio da glória e o triunfo da cidade de Deus, no livro 22º. Então, essa é a estrutura do livro da Cidade de Deus para aqueles que desejam iniciar a leitura. Recomendo muito a leitura direta dessa obra, sem dúvida nenhuma, com essa introdução que eu fiz aqui. Espero que possa ajudar a compreender melhor essa obra difícil. Né? Eu digo, é difícil de ler, não é fácil ler o livro da Cidade de Deus, é um livro longo, amplo, mas que tem muito conteúdo e também nos dá muita esperança. Apesar que a Cidade de Deus, apesar que os cristãos no mundo sofrem, são perseguidos, ao final, a Cidade de Deus triunfará. Né? Ou seja, ao final de tudo, se não pelo menos nesse mundo, mas na vida eterna, o triunfo já está garantido. Né? Vence e vencerá o leão da tribo de Judá. Né? Cristo e o seu corpo místico, a sua esposa, a igreja, vencerá. Então, é um livro da confiança, o livro da Cidade de Deus, que nos faz ver os acontecimentos da história, até mesmo os acontecimentos políticos, catastróficos, as desgraças, tudo ordenado pela divina providência. Tudo isso já estava profetizado nas Sagradas Escrituras, tudo isso nós já conhecemos lendo as Sagradas Escrituras e, portanto, a nossa história nesse mundo, nós temos que ter essa visão de fé, para ver que tudo o que acontece, pois ou é permitido por Deus ou é querido por Deus. Né? Aquilo que diz no livro de Jó, quando Jó cai em desgraça, ele diz, se de Deus nós recebemos os bens, por que não receber também da sua mão os males? Né? Se assim quis o Senhor, que assim seja, bendito seja o nome do Senhor. Então, essa visão de fé que nós devemos ter na nossa vida, Deus muitas vezes permite na nossa história perseguições, dificuldades, problemas, mas tudo isso nos purifica, nos prepara para essa vitória final. Se nós perseveramos até o fim com essa visão de fé, amando, fazendo bem nesse mundo, através deste mundo. Então, o livro da Cidade de Deus é um grande canto à esperança, escrito por Santo Agostinho, pois que ele também interceda por nós e
Que Deus abençoe a todos vocês. E boa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.